Um povo que foi um grande império da antiguidade. Você nunca se perguntou qual seria a origem dos famosos italianos, os povos itálicos, os antigos romanos, povo que dominou boa parte do mundo por muito, mas muito tempo, com seus imperadores, conhecidos mundialmente pela sua gastronomia, pela sua culinária e também, sem dúvidas, pelos seus variados e variados tipos de vinhos. Por esses e outros motivos, fazem com que os italianos sejam um dos povos mais curiosos e interessantes do planeta. Mas você conhece qual seria a origem deles, dos antigos itálicos ou romanos, segundo a Bíblia? Descubra agora nesse vídeo qual é a origem dos italianos segundo a Bíblia. A história da origem dos italianos começa no capítulo 10 do livro de Gênesis, versículos 1 ao 2. Acompanhe a leitura comigo. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos e filhas após o dilúvio. Os filhos de Jafé, que é o pai dos europeus e asiáticos, são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Tiras é o pai dos antigos italianos. Tiras foi o sexto filho homem de Jafé, sendo Tiras então o sexto neto de Noé, da descendência de Jafé, do sexto filho de Jafé. Os significados etimológicos do nome Tiras, que é o pai dos antigos italianos, primeiramente em assírio, o nome Tiras tem seu significado bem profundo, que remete a uma das coisas que popularizaram o povo italiano e os antigos romanos. O nome Tiras, em assírio, que é de origem assíria, remete a vinhateiro, cultivador de vinhos, aquele que faz vinho. Também remete a um significado que é estimulante ou encorajador. Mas vamos fazer uma observação aqui. O significado do nome Tiras, que é pai dos italianos, remete a uma das características dos italianos, que foram desde a antiguidade cultivadores e mais cultivadores da uva, vinheteiros. Por quê? Por conta de que eles faziam vários e vários tipos de vinhos. Os antigos romanos faziam vinhos e mais vinhos, e são famosos até os dias de hoje por conta dos vinhos, ou seja, isso remete aos italianos. É interessante ressaltar aqui e fazer mais uma observação que os significados dos nomes bíblicos das línguas semíticas antigas remetem a características físicas da pessoa, e também acontecimentos da vida da pessoa, como, por exemplo, sentimentos de coisas vividas do passado ou coisas que aconteceram no presente e foram estimuladas a dar tal nome com o significado do que estava passando para seu filho. Ou seja, os nomes na Bíblia de personagens remetem a fatos ocorridos em sua vida, o significado de seus nomes, na maioria das vezes, entre outras coisas. É importante destacar aqui também que os antigos filhos de Noé, os ancestrais de toda a humanidade, não foi apenas Tiras que cultivou ou mexeu com vinho, assim como seu avô Noé. Noé também cultivou o vinho, inclusive se embriagou com o vinho. Ou seja, a característica do significado do nome Tiras faz referência aos italianos, ou seja, Tiras pode ter sido um antigo cultivador primordial dos italianos do vinho. Ou seja, Tiras então é o pai ancestral de todos os povos itálicos, dos famosos antigos romanos. Porém, os italianos atuais
não descendem apenas de Tiras, até porque houve uma certa mistura entre os descendentes de Javã, que são os antigos gregos, biblicamente. Os gregos são descendentes de Javã, que também é um dos filhos de Jafé. Ou seja, há uma mistura de gregos com romanos. Ou seja, os atuais italianos descendem dos gregos, dos povos gregos e dos romanos antigos itálicos. Lembrando que itálicos são descendentes de Tiras e os gregos são descendentes de Javã. Além dos gregos, os antigos italianos também tiveram uma miscigenação com outros povos jafeitas, com outros povos da descendência de Jafé, envolvendo em menor número alguns povos da descendência de Askenaz, que são os povos da Escandinávia. Agora, a respeito da língua que era falada pelos descendentes de Tiras, os italianos, os antigos itálicos. Os antigos itálicos, eles falavam o latim. A língua falada por todos eles era a língua latina, de que veio várias e várias línguas que são chamadas de línguas latinas, como, por exemplo, o próprio português, que é também uma língua latina, o espanhol também, e etc. A língua latina, sem dúvidas, foi uma das línguas filhas das línguas que foram recebidas em Babel. Eu futuramente vou fazer um vídeo a respeito da árvore genealógica das línguas da humanidade. O latim veio, então, da família indo-europeia. O latim é uma língua indo-europeia, que veio de uma das línguas jafeitas entregadas em Babel para a confusão das línguas. Agora, sobre a etnia italiana ou a etnia dos italianos, a maioria dos italianos de todas as regiões do país tem cabelos escuros e olhos escuros, né? Geralmente, muitas pessoas acham que a maioria dos italianos tem olhos claros, mas não é bem assim. Eles têm cabelo escuro e olhos escuros. 60% dos italianos têm cabelos castanhos escuros e 31% de cabelos pretos, né? 8,21% dos italianos têm cabelos loiros. Agora, a respeito dos olhos dos italianos, 60% dos italianos têm os olhos castanhos, né? Como dito, olhos mais escuros, né? 20% a 21% dos italianos têm os olhos castanhos claros. 10% dos italianos têm os olhos azuis e verdes. A característica de olhos claros é mais frequente em povos europeus do norte da Europa, no que diz respeito aos povos descendentes dos germânicos. Esse foi o vídeo sobre a origem dos italianos. Acompanhe os outros vídeos do canal sobre vários e vários outros povos. Eu irei estar trazendo agora um vídeo sobre os sobrenomes italianos no Brasil. Descubra se você é descendente de italianos, até porque no Brasil existem nada mais, nada menos do que 30 milhões de descendentes de italianos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.